quando chega na casa dos 40, 50, né, 60, tu já está pensando naquele negócio de aposentadoria, então você já está decrescendo. Só que nessa feita, nós temos que começar a investir, que a perspectiva de vida é chegar até os 75, 80 anos, até mais. E nessa feita, como envelhecer saudável? Saudável que eu digo, não é na vida física não, mas é com estrutura. A gente precisa de elaborar uma dinâmica assim bacana para essa classe, né? Essa nova idade que está crescendo a cada dia, de forma que a estrutura deles, no sentido assim espiritual da palavra, eles possam absorver e não se sentir inútil dentro da igreja, se sentir útil, porque todos nós, se Deus assim permitir, vamos chegar lá. Então, por exemplo, a gente precisa de motivar, de mostrar, né? Porque a visão já é decrescente, tá? É diferente da visão do jovem. O jovem, ele está lá, caramba, faculdade, emprego, meu primeiro emprego, como é que vai ser? Eu quero desbravar a vida, né? Já a terceira idade, ou a idade da loba, né? Para as mulheres, né? Os 40 para lá em si. Quando chega nos 40, 50, aquela coisa assim, caramba, minha aposentadoria está chegando, o que eu vou fazer? Então, gente, a mentalidade muda. E a gente precisa investir nessa área para não acontecer o que eu vejo acontecer em muitas igrejas. As pessoas têm que falar a classe dos adultos. Então, por exemplo, a pessoa casou, né? É adulto e tal. Pega todo mundo, junta no pacote, dá uma mensagem só. A mensagem, tá? Para um jovem é uma coisa, tá? De 30, né, até 40 anos é uma. Só que na casa dos 50, 60, 70 é outra mensagem. Então a gente precisa de definir isso aí para poder não perder assim a qualidade do ensino para essa classe, tá? Tem a velhice ou terceira idade, que a gente já comentamos aqui, e vamos aqui para a questão da reflexão, tá? Considerando o aluno da escola dominical, suas características e necessidades, busque algumas estratégias pedagógicas que contemplem uma das faixas etárias ou classes especiais. Aplique uma delas e observa se favoreceu a aprendizagem do aluno. A todo momento tem que estar se fazendo o teste, ok? No capítulo 2 é o professor de educação cristã, tá? Vamos ver quem é esse tipo de professor aqui. No 2.1, ele coloca a questão da qualificação de um professor de educação cristã. Eu pergunto aos irmãos, um professor de educação cristã, ele precisa de ter um seminário em si para poder ministrar aula? Qual é a visão de vocês em relação? Por exemplo, o que é educação cristã? No seminário existe um bacharel hoje denominado como educador cristão, tá? A pessoa se forma em teologia, mas como educador cristão em si, tá? Aí eu pergunto a vocês, um professor de educação cristã dentro de uma igreja, necessariamente ele tem que ter teologia? Quer seja o médio, quer seja o básico ou o bacharel? Sim, não? Seria muito bom esse pré-requisito. É bom para uma qualificação melhor. É. Né? Porque quanto mais ele procurar se Tem mais qualificar, bagagem. melhor, mais bagagem. Mas o ensino Mas vai se ser não eficiente. tiver, vai que o negócio é botar o mundo barato. Por exemplo, esses dois extremos aí que eu quero passar para vocês. Por exemplo, né? A professora aqui também, ela, só não me esqueci. A Josi, ela colocou um negócio bacana, que é o que acontece. Por exemplo, se não tiver, vamos botar a mão no arado. Amém ou não amém? Amém. Só que, por exemplo, cabe a liderança de todas as igrejas investir pesado nisso aí. Por quê? Essa pessoa que ela vai fazer a diferença dentro da questão assim, estrutural. Seria bom se existisse uma qualificação. Para quê? Para que não fique aquele ensino minguado, aquela coisa defasada. Por exemplo, eu louvo a Deus que eu tive uma boa estrutura, né, da igreja que eu passei a maior parte do tempo. O investimento era muito alto nesta área. Então o que acontece? Normalmente quando vinha alguém de fora para pregar e começava a falar um monte de besteira, ou tentava usar emoção para poder motivar a igreja, tá? A igreja ela não glorificava, essa é a realidade. A pessoa ficava forçando a barra ali no púlpito,
e tal, que não sei o que. A igreja falou, não, isso aí não, ou seja, não tem conteúdo. Ou normalmente a igreja olhava para o pastor, e dependendo da cara do pastor, eles glorificavam ou não. Tá? O pastor isso sai logo. O pastor quando faz assim, ó, né? Então, Daqui a gente trazer um pregador de fora, pô, cara, eu fico tentando examinar bem para quem eu vou trazer, cara, baixo, não vou me arriscar, não. É porque, gente, olha só, isso aí chama uma coisa chamada maturidade cristã, tá? Porque às vezes a pessoa ela chega aqui e quer forçar a barra, levar no emocionalismo, ou quando muito gritar e fazer acontecer. E na bem realidade, a Bíblia nos diz o seguinte: eu conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, tem que ter conteúdo. Se não tiver conteúdo, não basta só a questão emocional. Aí, para a igreja ela entender bem isso, essa parte do professor, né, da educação cristã, nos diz o seguinte: a questão da qualificação. Porque é esse professor que vai fazer a diferença. Porque uma igreja bem ajustada, gente, né? O termômetro da igreja ele não pode ser medido pelo culto de domingo à noite. O termômetro da igreja não pode ser medido pelo culto do milagre, ou pela campanha que está sendo feita. O termômetro da igreja ele tem que ser medido na escola dominical. Pastor Novalinho já falava. Ou na doutrina, na palavra, ou no culto do pastor, como em algumas igrejas. Esse é o termômetro da igreja. Porque é ali que você vai ver realmente se o membro ele está aprendendo ou não, né? Pelo menos na igreja às vezes eu fico até assim, porque terça-feira, que é o culto do milagre, que é o culto da campanha, sai pelo ladrão, a galeria chega a lotar, às vezes dá 600, 700 pessoas, tu olha assim, se não chegar no horário, ou vai para a galeria ou fica em pé. Em compensação, quinta-feira é o culto da família, o culto, digamos assim, da palavra, da instrução, né? Aí é 40% da igreja, ou seja, né? Pode até convidar um cantor famoso que não dá ibope, né? Porque é um negócio mais voltado para a palavra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é onde entra aqui a qualificação do professor, tá? Esse professor, ele tem que transmitir alguns valores culturais, sociais e espirituais. Pronto, vamos lá, gente. Normalmente, quando a gente quer ensinar, não basta só ensinar, gente, a parte espiritual, tá? Para a gente entender a parte espiritual é igual em hermenêutica, que aqui vocês já estudaram, correto? Hermenêutica. Alguns não, né? Mas outros sim. A hermenêutica, assim, é a interpretação do texto, né? A arte de você interpretar o texto em si. Então, o que acontece? Para você conseguir interpretar um texto, você precisa de não só entender a parte espiritual da coisa, você tem que saber qual era a cultura da época, qual era a parte social. Um exemplo aqui, tá? Vamos pegar um exemplo para a gente poder entender melhor, tá? Aquela parte onde Jesus ele fala para Pedro 3 vezes, né? Pedro, você me amas? Aí Pedro, sim, Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Aí a segunda vez, Pedro, você me ama? Aí Pedro, sim, Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Aí na terceira vez, Jesus, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, ele fala de forma entristecida, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Tá? Aí Jesus, ele pega e fala, apacentas a minha igreja. Só que a gente, se for tentar entender no sentido espiritual, poxa, amor 3 vezes, né? Na bem realidade, Jesus ele pergunta 3 vezes, as 2 primeiras vezes, Jesus ele pergunta se Pedro ama ele, a ponto de Pedro dar a vida pelo Evangelho. É o amor ágape. Na realidade é Pedro, agapau, você me ama, da mesma forma que eu amei a igreja. Aí Pedro, ele pega e fala, Aí Pedro pega e fala, sim, Senhor, mas eu te amo, tá? Filial, ou seja, o amor filho, o amor fraterno, o amor de amigo que nós chamamos aqui. Aí na segunda vez, Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? De forma do amor ágape? Ele responde, Senhor, eu te amo, do amor filial, ou seja, como amigo, como irmãos. Aí na terceira vez, Jesus ele pega e fala, Pedro, tu me ama filial? Aí ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo como amigo, tá?
como os amigos irmãos em si. Porque existem três tipos de amor: é o ágape, o amor, né, de Deus perfeito, o amor filhos, que é o amor família aqui, e o amor eros, que seria o amor de um casal, né, de um casamento. A palavra grega, ela não distingue isso aí. Então, a hermenêutica, ela te explica como que funciona esse negócio. E para você entender, a gente teria que entender também a questão cultural e social. O que Jesus ele estava perguntando aquilo ali para Pedro. Então, moral da história, gente, o professor, ele tem que entrar nessas três dimensões ali da Bíblia, tá? Espiritual, social e cultural, para mostrar para a igreja como que a coisa ela funciona, né? Do contrário, a coisa ela fica vazia. Aí entra essa questão da pessoa querer jogar qualquer coisa aqui no púlpito ou no púlpito das vossas igrejas, tá entendendo? E a igreja receber amém, 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 e amém nada, porque biblicamente não é aquilo a essência do texto. Então o professor, ele precisa de manobrar com esta área, que seriam vocês os mestres, ou tá, aqueles que vocês vão estar investindo nas igrejas que vocês vão estar assim apacentando. Amém ou não amém? Amém. Então, por exemplo, para isso, todos nós precisamos de pelo menos entender a questão do plano divino através dos séculos. Alguém já leu esse livro? Né? Plano divino através dos séculos. Ele vai falar das 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, lei, graça, e ao mesmo tempo a milenial, a próxima dispensação que ainda está por vir. Então ele vai falar de Gênesis, Apocalipse e todas as etapas que aconteceu na Bíblia. Então todo professor, né, que estiver à frente, ele precisa entender essa história de Gênesis, Apocalipse, ou as dispensações, para justamente ele poder ensinar e mostrar para o aluno a questão do conteúdo em si, ok? Tem até um mapa, uma imagem bem grande. Já viu esse mapa? Pronto. Esse mapa, o nome dele é o Plano Divino através do Século. Tem um livro. Então o livro ele vai falando de tudo, de todas essas etapas. Na inocência, ou seja, quando Adão e Eva eles não pecaram, na consciência, quando Adão e Eva eles já pecaram, no governo humano, quando Nimrod ele faz a Torre de Babel, né? Aí na lei, quando se aplicada a lei, né? Na graça e assim sucessivamente. Amém ou não amém? Tá. Aí, vamos lá. Vamos correr. Nessa feita, no 2.2 fala o professor e a sua vocação. Tá? A vocação, gente, na realidade, é assim, aquilo que desperta em você a vontade de poder fazer, tá? Ou ensinar de forma que o que você ensine venha fazer a diferença. Então toda pessoa que foi chamada para ensinar, ela precisa de, pelo menos, ter uma dedicação, tá? Aqui em Efésios 4, 11 e 12, nós temos assim, a direção ministerial, por exemplo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, alguns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestre, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, mestre, o que cabe aqui para a gente é o mestre em si. O mestre é aquela pessoa dedicada a poder ensinar. A pessoa que tem um chamado para ensinar tem que existir dedicação e ensino. Se não existir dedicação e ensino, gente, não ensina. Vocês não podem ir para uma escola bíblica, uma classe, ou dar uma palestra e abrir a Bíblia, abrir a revista na hora e vou entregar o que Deus me deu. Não façam isso, gente, é pecado, né? Deus castiga, Deus ele fulmina, né? Tem que existir a dedicação ao ensino. A dedicação ao ensino não está se referindo à questão do seu saber teológico. De repente a Luciene, ela tem conhecimento teológico maior do que o da Raíza, tá? Mas isso não quer dizer que porque ela tem um conhecimento teológico maior, ou seja, ela fez o bacharel em teologia e a Raíza ela fez só o básico em teologia, que ela vai se destacar mais, porque na hora de dar aula, todas as duas vão se preparar para dar uma boa aula. O que os alunos precisam é disso, do professor que se prepara. Então,
Não é questão do conhecimento em si, o conhecimento ele vai somar muito. Mas quando você se prepara para dar uma aula, você faz a diferença. Então, que haja dedicação no ensino é isso. O ser mestre, ele se reduz a essa questão aí. Se você tem a sua vocação, o teu chamado, você precisa dessa parte aí. No 2.3, na página 194, nos fala sobre o professor, né, o mediador. Tá? Por exemplo, o professor da escola dominical, devidamente preparado, é o mediador da mensagem do Evangelho para o aluno. Por isso, além da busca pelo aperfeiçoamento pessoal, intelectual e espiritual, o professor, ao assumir uma classe, deve fazer a si mesmo algumas perguntas consideradas essenciais que o ajudarão no preparo das aulas e, consequentemente, no seu aperfeiçoamento prático. Vamos lá, que são elas. A quem ensinarei? O que vou ensinar? Por que vou ensinar? Como devo proceder? É fundamental, gente. Primeira coisa, a quem ensinarei? Não adianta você estar ensinando, né? Você pega uma classe assim de pessoas de uma comunidade, que na sua maioria tem pouca leitura. Então, a quem ensinarei? Se as pessoas têm uma pouca leitura, você tem que tentar pelo menos falar a língua delas, para tentar trazer elas e elas entenderem. Vocês vão rir, mas isso aqui é uma realidade. Tinha um professor da igreja, muito culto, só que eles estavam investindo na comunidade, o pessoal da comunidade ia para a igreja, até porque eles iam para a igreja porque tinha um lanchinho também, então fazia diferença, a maioria não tinha condição de lanchar em casa, e a classe cheia, e a aula que ele dava, ele trazia a realidade daquelas pessoas, né? Ele pegava e falava, não, gente, a gente tem que entender que nesse exato momento, o inferno, ele desembarcou agora na praia, tá entendendo? Armado de R15 até os dentes. Só que por outro lado, tá entendendo? A igreja se encontra no ponto estratégico e tem um monte de irmãs. Começa aquele grupo de irmãs ali. Aquele grupo de irmãs, elas na realidade, tá entendendo? Elas não estão armadas com a R15, tá? Nem com o M16, nem com o 3 oitão. Essas irmãs, na realidade, elas estão armadas com morteiro. Sabe o que é morteiro? Morteiro é aquela arma que você coloca e ela dá o tiro curto. Olha a aula do homem. Por outro lado, já os jovens, já o departamento de evangelismo, eles já vão sair para a praia, ao encontro deles, armado também de R15, mas quando eles chegarem na praia, eles já vão pegar o inferno já enfraquecido, porque as irmãs elas estão bombardeando eles com tiro de morteiro. Aí sabe como é que é o tiro de morteiro? É glória a Deus, aleluia, liberta, salva, ou seja, oração intercessória. Então, à medida que as irmãs bombardeiam, o inferno está vindo enfraquecido, tá? E nós vamos chegar lá, pegar o inferno enfraquecido e vamos conquistar aquela região. Pronto. O pessoal vibrava. Então as crianças, não, é realmente tal, inclusive eu já vi tal. Ou seja, todo mundo aprendia dentro de uma filosofia e estilo. Então, isso o quê? Para poder ganhar. Então ele era um mediador. Ele fazia a diferença. Porque não adianta você pegar o pessoal e começar lá, não, crianças, vocês não podem fazer bagunça, porque Papai do Céu, ele briga. Não vai fazer a diferença. Tem que mostrar a realidade. Você está na alça, na massa do capeta, dá mole. Dá mole, Estão entendendo, gente? Bom, aí tem o professor prioriza a qualidade da comunicação, ok? Que é esse último tópico aqui, tá? Que nessa prioridade a gente precisa, né, de pelo menos ver o seguinte: você não pode estar, por exemplo, na comunicação do professor, na sala de aula, né, usando assim um costume repetido algumas palavras, né? Como, por exemplo, quem fez homilética aqui ou que deu homilética aqui, eu falei muito sobre isso. Toda hora você está falando tá, toda hora você está falando né, irmão, né? Então, tipo, né, usando alguns jargões, gírias e assim sucessivamente, né? O professor ele precisa conduzir de forma que o aluno ele entenda, tá? Jargões você vai poder utilizar quando você precisa de uma estratégia desse exemplo que eu dei agora. Você tem que falar a língua da pessoa para trazer essa pessoa para você. É o que Jesus ele fazia. Quando Jesus ele foi dialogar com a mulher samaritana, ele observou a necessidade e tal. Caramba, essa mulher já teve 5 maridos e agora não tem e tal.
Então ele foi, falou a vida dela e ele ganhou. Porque quando ele foi falar com ela, já houve que logo a rejeição. Como é que sou sendo judeu falar comigo que sou samaritana? Aí Jesus, calma, tu não sabe nem o que está falando. Vamos pegar pelo pé. Aí Jesus ele começa a entrar na profundidade, né? E ele ganha ela e através dela toda a cidade de Samaria acaba sendo evangelizada, ok? Aí o capítulo 3, gente, nos diz assim: o ensino da escola dominical. Ninguém tem dúvida, então é dívidas, tá? E será cobrado. A importância do ensino bíblico cristão, tá? Por exemplo, para elucidar a importância do ensino bíblico cristão, mediado por um professor da escola dominical, na vida dos seus alunos, transcreveremos aqui uma ilustração, né, citada por Max Lucado, numa pregação. Eu vou ler essa ilustração só para a gente ter mais ou menos a ideia, tá? Por exemplo, no começo desse século, num domingo de manhã, um homem estava passando na rua e viu 4 meninos. Pelo jeito deles, o homem tinha a impressão que logo eles acabariam em confusão. Por isso, ele os convidou para ir à igreja com ele. Mas, quando chegaram à igreja, ele descobriu que ali não havia uma classe para adolescentes. É o primeiro problema. Então, ele mesmo começou a classe e dava aula para os alunos que havia convidado. Durante 4 anos, ele ensinou àqueles jovens tudo o que ele sabia. Ele não era um professor excepcional, mas com dedicação, ele ensinou tudo o que sabia. E assim, toda semana, ele se encontrava com aqueles jovens rapazes para ensiná-los, os quais eram chamados de amigos. Com o passar do tempo, os 4 jovens adolescentes seguiram seus próprios caminhos da vida. E aquele homem nunca mais ouviu falar dos seus 4 amigos. Para sua surpresa, 32 anos depois, no dia do seu aniversário, ele recebeu 4 cartas. Então vamos lá. Um dos 4 havia coordenado o contato e cada um havia escrito para contar a ele sobre o que estava fazendo. Assim, uma carta veio de um missionário na China. Outra veio do secretário do Comércio do governo federal dos Estados Unidos. A terceira era do assistente do então presidente dos Estados Unidos, Herbert Hoover. E a 4ª carta era do próprio presidente. Com a história desse homem cristão, que os qualificamos de professor prevenido, pois estava preparado para ensinar a qualquer hora que Jesus é o melhor e o único caminho, a verdade a ser defendida e a vida a ser vivida por futuros homens e mulheres de destaque e destacada honra. Iniciamos nosso estudo sobre o preparo do professor para ministrar lição bíblica aos seus alunos da escola dominical. Bom, gente, o que a gente aprende aqui? Tá? Ele convidou, chegou, não tinha, a igreja ela não tinha estrutura clássica para os adolescentes. Então ele investiu pesado naqueles 4 jovens. Só que, por moral da história, a dedicação foi tanto, foram 4 anos ensinando, que um se tornou missionário na China, o outro foi secretário lá dos Estados Unidos e tal. Gente, para a gente ver grandes homens e mulheres no futuro, essas pessoas precisam de ser impactadas. E para ser impactado, não tem jeito, vocês mestres vão ter que pagar preço, tá? Eu vou pegar um gancho, tá, que a Ju ela falou ali. Por quê? Porque chega na igreja, às vezes o pessoal não quer. Às vezes a pessoa é formada, mas pô, eu não, manda outro. E na realidade a gente precisa de fazer a diferença. Porque... Essa história foi o que aconteceu comigo, não tinha ninguém, eu me ofereci. Aí, tá vendo só? Aí, ó, Jeová falando na terra, tá entendendo? Quem sabe esses discípulos da Jô no futuro, tá entendendo? Não vão ser grandes pessoas, ou prefeito, governador, por aí para fora, um grande pastor e assim sucessivamente. Isso por causa de quê, gente? Porque houve o quê? Investimento, paciência. Foram longos 4 anos de ensinamentos. E o que eu acho interessante aqui que não coloca é que aqueles 4 jovens eles se tornaram amigos.
o professor, o mestre, ele tem que fazer com que os seus alunos, os seus discipulados, eles tenham confiança a ponto de serem amigos. Nós, como influenciadores de opiniões, como pais mesmo, a gente precisa de fazer com que as pessoas que estão assim à nossa volta, elas sejam influenciadas e queiram se parecer conosco. Teve uma vez que meu filho, poxa, eu achei bonito, né? Hoje ele é militar. Mas quando ele estava para entrar para a vida militar, ele falou, não pai, mas pesou, né? Porque o senhor está na casa, então eu quero ser. Né? Eu sou do ramo assim de eletricidade, ele também já entrou também. Eu até brinquei, falei, cara, isso aí não vai dar muito futuro não, cara, tem que ver. Não pai, mas eu estou gostando. Então a gente precisa de ser um influenciador. Tá? As pessoas que estão junto conosco, elas precisam de pelo menos ver algo especial e querer ser semelhante a gente. Paulo falou, ó, sede meus imitadores porque eu imito a Cristo. Né? Nós podemos dizer isso para as pessoas que moram no nosso bairro, até mesmo nas nossas igrejas. Me imitam porque eu imito a Cristo? Eu creio que sim, amém? Amém. Glória a Deus. Bom, gente, entra a questão agora na 3.1 sobre o preparo da lição, tá? Por exemplo, o preparo da lição. O preparo tem que ser com antecedência. Vamos lá. Tem que ter o preparo espiritual, tem que ter o preparo prático e o preparo com propósito. Então vamos lá, gente, com antecedência. Já falou aqui. Não adianta chegar em cima da hora e querer vender qualquer peixe. Tem que... Aqui se coloca na lição algo que eu concordo e não concordo. Por exemplo, quem dá aula em EBD aqui? Quer dizer, a maioria. Então você deu uma aula no domingo. Aqui ele já coloca o seguinte: nesse mesmo domingo que você acabou de dar aula, quer seja à tarde ou à noite, você já dá uma lida na próxima lição. Sem compromisso, mas já dá uma lida. Né? Para durante a semana você dar uma outra lida, outra estudada e tal. Eu já acho o seguinte: você tem que chegar no domingo preparado. Nem que no dia anterior do sábado você se prepare, mas tem que chegar preparado. Porque nem todos têm esse tempo de no domingo pegar para ler. É claro que isso aqui é só, como se diz, é uma sugestão que ele está dando, ok? Mas o ideal é que você chegue preparado, tá? Então prepare com antecedência, o teu preparo espiritual, que faz toda a diferença, o preparo prático do dia a dia e o preparo assim com propósito. Precisamos desse propósito aí, gente, literalmente fazer a diferença, tá? Aí, nós temos aqui, nesse preparo, ele vem falando assim de todas as classes, tá entendendo? Nós não vamos entrar nessa área, dentro do preparo em si, de todas as classes, mas vamos aqui pelo menos na 3.2, na página 207, né, ver o seguinte, por exemplo, elaborando o esboço e a lição bíblica. Bom, a lição bíblica, pelo menos quem é da CPAD, tá? Ela já vem toda esboçada, você não precisa de preparar nenhum esboço. Mas de que esboço ele está se referindo? É você pegar todo aquele estudo e você fazer um paralelo, você fazer o teu estudo. Então, o texto áureo, né, o texto áureo é assim, aquele versículo chave de toda a lição. Você tem que pegar aquilo ali, você tem que criar o seu texto áureo. Então, tem um exemplo, por exemplo, aqui, ó, tá? Na página 208, né? Tem o objetivo tá aqui. Título da lição: Cristão, ovelha amada pelo bom pastor. Aí, pensamento: ser discípulo de Cristo é a condição mais importante da vida. Versículo-chave, né? Ou texto áureo propriamente dito. Aí, João 15:16, objetivo da lição, né? Aí vem a introdução, tal. O que a gente precisa de fazer quando está preparando para dar uma aula? O que o comentarista ele coloca na lição, você tem que fazer um estudo paralelo, que dá trabalho, dá, mas é o teu conteúdo, tá? Ele acha, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal, vai falar sobre amor. Então ele coloca o texto áureo como João 3,16. Só que você pode pegar o seu texto áureo, pegar um outro versículo que fala sobre amor e aplicar junto à turma. Uma observação que eu gosto sempre de passar
que você nem sempre é obrigado a concordar com o que o comentarista ele coloca na lição. Por isso que você tem que fazer o teu estudo, confrontar. Já peguei algumas vezes que o comentarista ele colocava uma visão que era justamente uma visão que não batia com a minha. Então, na escola bíblica dominical, você vai debater com os seus alunos qual é a melhor visão, né? A escola bíblica ela fica mais dinâmica, o aluno ele passa a participar mais, porque ele está vendo o interesse, ele está vendo a questão do confronto, e sempre quando existe um confronto de forma sadia, a pessoa ela aprende mais. Isso é sadio, tá? Para a saúde da escola bíblica dominical. Ou numa palestra que vocês vão dar aqui nessa palestra, se abre esse espaço para poder ter debate, tá? Aí, por exemplo, aí nós temos, assim, de uma forma mais completa, a introdução ao discípulo de Cristo, ele vem explicando passo a passo, tá? Aí se a gente olhar isso aqui, vai falar, poxa, isso tudo, caramba, poxa, vai preparar um estudo que vai levar uns 2 dias, mas é por aí. Para você pregar meia hora, para você dar um estudo de 50 minutos ou de 1 hora, tá? Na realidade você tem que ter aí, pelo menos no mínimo, umas 3 horas direto. Eu fui chamado para dar um estudo e me ligaram assim em cima da hora, rapaz, e tal, né? Era no sábado, dá para dar, aí já era de noite. Eu falei, rapaz, dá, só que eu não vou dormir direito. Ao invés de dormir 6, 7 horas por dia, eu vou ter que dormir 3, 4, tá? Por quê? Porque eu levo 3 horas para preparar um estudo. Ah, mas você é fera? Não, meu. Não. Todas as vezes que você vai subir num púlpito para poder pregar, para poder dar uma aula, para poder, você tem que se preparar. Não pode levar assim qualquer coisa porque você já domina a matéria, tá? O mestre, vocês que são mestres, tá? Bispo, doutores, a gente tem que ter essa convicção, ok? Recebe aí, amém? Bom, gente, o que a gente vai fazer? Assim, aquele versículo que diz, né? Que tudo que vier na tua mão, faça conforme todas as tuas forças. Justamente, detalhe, com todas as suas forças. Se você tem oportunidade, você tem que dar o seu melhor, estudar o máximo que puder, pesquisar, etc. Tanto pregando, dando estudo, cantando, tocando. Por exemplo, só para a gente ver como é que funciona. Uma certa vez o irmão ele pregou na igreja, ele pregou sobre o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Só que esse irmão, ele pregou tão bem, ele deu um estudo tão bom, que isso aí ficou na minha mente. Eu aprendi aquilo, né? Até o Josiel, né? Eu aprendi aquilo, eu falei, caramba, ele nunca mais saiu da minha mente. Se passaram mais de 5 anos, ou talvez até 10. E eu cheguei numa igreja, né? Eu estava na minha igreja, só que assim, eu estava fazendo uma outra coisa, né? Aí o meu líder lá, ele gostava muito disso, queima-roupa, vai, tem que estar sempre pronto. Aí eu olhei para ele e falei, poxa, desculpa, eu não me preparei, não estou, infelizmente eu não estou, porque eu fechava a conta e tal, não dá. Ele riu e em cima da hora ele foi e mandou ver. Irmão, vamos ficar de pé, vamos orar agora pelo Sebastião que ele vai ministrar. Eu falei, aí ficou na rádio e tal, mas na mesma hora veio a mensagem que o irmão pregou, toda. Eu preguei, foi uma bênção, tá? Então o que acontece, gente? Isso por quê? Porque alguém, quando preparou um estudo, uma mensagem, preparou com muita propriedade. A melhor coisa do mundo é a gente fazer isso, é você se preparar. Ah, você vai trazer uma saudação, gente, se prepare para a saudação. Ah, eu quero falar que Jesus é bom, amém. Procura o texto na Bíblia, lê, dá um exemplo e edifica a igreja, amém? Ou não amém? Então, gente, vamos aí ao nosso questionário. No caso da unidade 3, certo?